8 horas da noite, em algum lugar do Brasil. Número desconhecido. Oi. Luciana olhou para a tela do seu telefone, porém simplesmente apagou, pensando ser número errado. Minutos depois, outra mensagem igual à primeira. Luciana, com a melhor das intenções, respondeu que ele devia estar enviando para o número errado. E as mensagens pararam. 2 horas depois, enquanto Luciana assistia televisão em seu quarto, Luciana pegou o telefone e viu espantada uma outra mensagem. Tu não. Quem é você? Eu te conheço? Perguntou Luciana em resposta. Você fica linda em azul, escreveu o desconhecido. Luciana sorriu, pois a camiseta que vestia não era azul. Nada era azul. Se enganou. Pensou e não respondeu. Porém, poucos segundos depois, ela recebeu uma outra mensagem que lhe deixou apavorada. Brincadeira. Você realmente fica linda de vermelho. Boa noite. Luciana correu para a janela do quarto, mas não viu ninguém na rua. Tampouco havia casas em frente à sua, onde ele pudesse estar olhando. Não havia nada. Nem mesmo uma árvore onde ele pudesse subir e se esconder para vê-la no segundo piso da casa. Luciana não podia entender como aquela pessoa podia saber o que vestia. Pensou em chamar a mamãe no quarto ao lado e contar as mensagens, mas preferiu não assustá-la. Afinal, podia ser uma de suas amigas brincando com um novo número. E para alívio e tranquilidade de Luciana, as mensagens pararam e a noite passou. 2 dias depois, 9 horas da noite. Enquanto assistia um filme de terror sozinha em seu quarto, Luciana pegou o telefone, mas para sua tranquilidade, era a mamãe avisando que ela e o papai estavam saindo para jantar fora com amigos e que voltariam antes da meia-noite. Poucos segundos depois, a porta fechou, o carro foi ligado e eles saíram. Luciana continuou assistindo o filme. Pouco tempo depois, uma outra mensagem. No momento que ela pegou o telefone, seu coração quase parou, pois na tela não havia nome ou número, apenas a informação: número desconhecido. E abaixo dela, uma outra curta e assustadora palavra: Oi. Luciana não teve coragem de responder. E logo depois, uma outra mensagem: Não vai responder? E Luciana respondeu: Quem é você? Se não responder, vou te bloquear. Um amigo. Você está me vendo? Claro que sim, respondeu o desconhecido. Luciana rapidamente ligou para a mamãe, que depois de ouvi-la, pediu que trancasse a porta do quarto e que não abrisse até que eles chegassem. A polícia foi informada. Poucos segundos depois, uma outra mensagem: Não tenha medo. Luciana, medrosa e apavorada, resolveu perguntar se ele realmente podia vê-la, e a resposta foi aterrorizante: Sim. Luciana, mais uma vez, correu para a janela e nada. Não viu ninguém. Abriu o closet que havia no quarto e nada. Vazio. Olhou debaixo da cama e em todo lugar possível, mas nada encontrou. Não havia ninguém além dela. Sentada na cama, Luciana pensava como aquele desconhecido podia ver. Impossível. Outra mensagem:
cansou de procurar? Mas antes mesmo dela responder, os pais chegaram. A polícia também. Graças a Deus, Luciana estava bem. A polícia revisou toda a casa e nada encontrou. Buscaram por câmeras escondidas no quarto, mas não encontraram nenhuma. E depois de clonarem o telefone de Luciana com um deles, a polícia saiu. As mensagens pararam e tudo acalmou. A paz retornou e os dias passaram. Depois de uma semana de investigação e nada acontecer, os pais resolveram trocar o telefone de Luciana. Novo telefone e novo número. 2 semanas mais tarde, quando Luciana se encontrava uma vez mais sozinha. Número desconhecido. Oi. Luciana não podia acreditar e nem responder. Pegou o telefone e rapidamente ligou para a mamãe, que se encontrava de volta e poucos minutos da residência. Enquanto a mamãe tentava acalmar a filha, o papai ligava para a polícia pedindo ajuda. E naquele instante, Luciana ouviu algo apavorante vindo do primeiro piso. Luciana, chorando, implorava que a mamãe apressasse, pois alguém acabava de quebrar uma das janelas. A mamãe nada podia fazer, além de pedir calma. E enquanto falavam, sou eu. O medo e desespero de Luciana era demasiado. E soluçando, implorava para a mamãe que chegasse, pois o desconhecido já se encontrava dentro da casa. O desespero da mamãe era indescritível. E poucos segundos depois, Luciana. Naquele instante, Luciana deixou o telefone cair e correu para a janela do quarto, gritando a todo pulmão por socorro. Ninguém apareceu. Tentou empurrar a tela da janela para que pudesse saltar, mas não conseguiu. Do outro lado da linha, a mamãe ouvia desesperada os gritos aterradores da filha, sem nada poder fazer. Enquanto gritava por socorro, Luciana foi puxada para o meio do quarto e os gritos pararam. A mamãe continuava ouvindo e gritando pela filha. Nada de resposta. E os pais chegaram. Vários policiais também. Depois de cercarem toda a casa, abriram a porta e entraram gritando por Luciana. Mas, para desespero dos pais, a filha não respondia. E passo a passo, degrau por degrau, os policiais subiram em direção ao quarto de Luciana. Parados frente à porta, chamaram por ela, mas também não tiveram resposta. Tentaram abrir a porta, mas não foi possível. E com uma só patada de um dos policiais, a porta foi escancarada e Luciana encontrada na cama, vestida de vermelho, como se tivesse dormindo. Mas, infelizmente, ela não dormia. Ela havia sido estrangulada e colocada cuidadosamente sobre a cama. E tudo acabou. Depois de alguns minutos, os policiais não conseguiam entender como o desconhecido havia entrado e saído da residência, pois todas as portas se encontravam trancadas e nenhuma janela havia sido quebrada. Como saiu sem que eles o vissem, também era um mistério. Enquanto um dos detetives vasculhava todo o quarto em busca de alguma pista, uma última mensagem foi deixada no telefone de Luciana. Ela realmente fica linda de vermelho. O estranho desconhecido jamais foi encontrado. Te cuida e muito obrigado.